médico. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Olha, há muito tempo eu tenho tentado entrevistar uma das personalidades mais notáveis na questão da medicina na Bahia, e ele sempre muito complicado na sua agenda, mas enfim, hoje nós recebemos aqui a visita do Dr. Helder Porto. Ele é especialista em telemedicina, tem um projeto de amplitude nacional e com ele a gente vai travar um bate-papo no sentido de levar até o nosso telespectador a melhor da informação sobre o assunto. Eu quero começar esse bate-papo saudando o Dr. Helder e já de início perguntando para ele quem é o Dr. Edson Porto. Bom dia, meu querido. Bom dia, Val. É um prazer, uma satisfação estar aqui. Helder Coelho Porto, CRM 6552. Eu trabalho na Universidade Federal da Bahia. Estou me aposentando da CESAB, Hospital Roberto Santos. Trabalho também no Hospital da Bahia. Lá é minha clínica privada, eu sou urologista. Já fui presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Secção Bahia 2 vezes. Membro da Câmara Técnica, na realidade ex-membro da Câmara Técnica de Urologia do CREMEB, Conselho Regional de Medicina. E há 4 anos e meio atrás, a gente teve o prazer, a ideia e a satisfação de idealizar um projeto importantíssimo para a atenção básica à saúde, que é um projeto de consulta online através de um aplicativo que o nome é Médicos do Brasil, aplicativo de teleconsulta. Bom, por todas essas informações, né, dá para perceber a dificuldade que nós tivemos de ter o Dr. Helder Porto conosco no dia de hoje. Bom, mas essa ideia do Dr. Helder, ela é facilitadora porque nos remete a uma imagem, uma imaginação relacionada ao médico em sua casa, o médico da família. E com o sucateamento da saúde pública, com as dificuldades, né, que vieram em função de toda essa problemática dos governantes terem menosprezado o direito da população à saúde, nós tivemos muita dificuldade de entender o que seria médico em sua casa, médico da família, e vem um projeto inovador, que não é somente essa questão do médico estar na tua casa, né? É o paciente estar na casa do médico, o paciente ser atendido em qualquer ambiente possível e emergencial. E aí, conversando anteriormente aqui com o Dr. Helder, ele falou que ele mesmo já fez algumas consultas, as teleconsultas, no meio da rodovia, ele está dirigindo e de repente uma necessidade de emergência ele para fazer a consulta, através justamente da telemedicina. E é óbvio que é um processo inovador, né? Uma criação de um baiano. E a gente gostaria de saber, doutor Helder, como foi, qual a origem dessa criação, por que ela foi protagonizada e o que é que tem sido ela na vida de pessoas e quantas pessoas o senhor já atendeu através da consulta, através da telemedicina. É interessante que nosso projeto é totalmente made in Bahia e na realidade é da zona do Cacau. Foi em 2018, antes da pandemia. Nós temos uma sobrinha em que ela era bi-imunodeprimida, ou seja, ela teve Hodgkin, foi tratada através da quimioterapia, ficou curada e ela foi transplantada de rim, então ela usava imunossupressor e não podia correr o risco de ter infecção. Ela apresentou uma infecção na região da palma da mão e foi tratada aqui em Ilhéus durante 11 dias, não teve sucesso, veio a Itabuna, foram mais 11 dias. Depois deslocou para Salvador, chegando em Salvador fez uma consulta com o infectologista e foi pedido uma cultura da secreção e o médico examinou e na palma da mão dela tinha sinais de necrobiose, estava escuro, a pele já estava empretecida, tinha sinais de flogose, edema, dor, calor, rubor e tinha uma secreção purulenta. Nesse íntere, depois de 11 dias, o resultado da cultura foi contaminada e o colega solicitou a nova urocultura e a mãe da minha paciente, que é minha sobrinha, ela entrou em desespero devido à situação gravíssima, né, que podia perder a mão, podia perder a vida. Ela me mandou a foto da mão, me mandou os resultados dos exames laboratoriais, me mandou o prontuário e de imediato a gente tratou. E eu encaminhei isso tudo para uma colega que estava no Congresso Mundial de Dermatologia em Barcelona. De lá, a colega dermatologista, que é também de Canavieiras,
a doutora Andréa, ela corroborou a conduta e, graças a Deus, a gente foi acompanhando lenta, gradual e progressivamente através do WhatsApp naquela época. E depois de 35 dias, graças a Deus, a mão de Camila ficou curada e a mãe dela me mandou, graças a Deus, e a competência da doutora Andréa, a qual eu faço homenagem, e Camila ficou excelente. A partir daí, tivemos a ideia de estender essa possibilidade da teleconsulta para toda a nossa população. Então, hoje, o Médico do Brasil é um aplicativo de teleconsulta disponível nas lojas Play Store e App Store. Não tem nenhum custo para baixar, para cadastrar o aplicativo, e o paciente só paga o valor da consulta que está estipulado pelo médico. Uma das características do aplicativo é que ele respeita não só a autonomia dos médicos, como dos profissionais de atenção à saúde. Estou falando de psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e etc., fisioterapeutas. Então, todos eles podem utilizar nosso aplicativo sem nenhum custo de adesão, manutenção e investimento. É só ir na loja, baixar, cadastrar, e a gente vai certificar que o médico está apto a exercer as suas atividades, ou o profissional de atenção à saúde. A gente vai no conselho. No meu caso, por exemplo, eu sou médico, urologista e cirurgião. A gente vai no Conselho Regional de Medicina da Bahia e lá certifica que Helder está apto a exercer sua atividade e que ele não tem nenhuma penalidade, porque se houver, a gente retira da aplicação. Tudo isso para dar uma garantia para o paciente, para dar uma tranquilidade de que uma pessoa que não esteja apta a exercer sua atividade possa realizar as teleconsultas. Então, o aplicativo ele não cobra nada do profissional e o profissional ele recebe o valor integral da sua teleconsulta. Ou seja, se ele cobrar R$500, ele recebe 500, se ele cobrar 50, ele recebe 50. O prontuário eletrônico é completo, com relatório, atestado, solicitação de exame, é como se você estivesse numa clínica. Então, o paciente vai receber tudo o que ele precisa para fazer os seus exames, para levar o atestado no trabalho. Eu atendi um paciente em Niterói, em que esse paciente fez concurso para a Polícia Federal e a gente pediu os exames, fizemos os exames e ele hoje é um policial federal e nós demos o atestado que ele estava apto a exercer sua atividade laborativa de policial federal. Bem como outros casos interessantes que a gente vai reportar mais adiante. Qual a diferença, doutor Helder, da teleconsulta para a consulta presencial? Ou seja, para o paciente, qual a vantagem nesse processo? Pergunta muito inteligente a sua. Na realidade, a teleconsulta não veio para substituir a presencialidade. Ela veio para complementaridade. Então, eu tenho pacientes que moram em Barreiras, eu atendo em Salvador, atendia antes em Salvador, e ele deslocava de Barreiras para ir para Salvador para fazer uma consulta comigo, depois eu pedi os exames, ele voltava novamente, ou seja, era um investimento grande de tempo, de risco, e com a teleconsulta, você não vai substituir a presencialidade. Eu sou urologista, preciso fazer um toque retal algumas vezes. O ginecologista, um toque vaginal, o mastologista, palpar as mamas e assim por diante. Então, a teleconsulta, ela veio da celeridade, da agilidade e da diagnóstico precoce, da tratamento precoce, da qualidade de vida e salvar vidas. Nós estamos falando, por exemplo, no caso do câncer de pênis, se perde mais de 550 pênis por ano. Eu soube aqui em Itabuna aqui tem uma centena de pessoas ou duas que já foram amputadas por câncer de pênis. O câncer de pênis é um câncer que é evitável. Nós não estamos falando de profilaxia, nós estamos falando de ser evitado. Por exemplo, o judeu faz a circuncisão e em Israel é zero câncer de pênis. Na Noruega, na Suécia, tem atenção básica, primária, atenção à saúde. Então lá o câncer de pênis também é zero. E a gente quer, com o Médico do Brasil, um aplicativo de teleconsulta, também zerar o câncer de pênis aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, que a incidência é muito grande. E é uma doença que, além do câncer de pênis no homem, ele pode contaminar a mulher e levar a câncer do colo uterino. Ou seja, a teleconsulta, ela tem a sua indicação. Onde é que ela é bem indicada? Se você considerar que 85% da atenção primária à saúde, nós temos a secundária, a terciária, a quaternária, que são os 15% restantes. Se você separar esse 85% e considerar 100%, a teleconsulta resolve 85%.
ou seja, uma crise hipertensiva, um diabetes, uma cólica renal, a gente pode medicar, pode solicitar os exames, pode dar atestado e mitigar esse grave problema que é hoje a atenção básica à saúde. Você conseguindo esse diagnóstico precoce, você evita a progressão para uma necessidade de uma atenção secundária, terciária e quaternária. Eu estou falando de uma quimioterapia, eu estou falando de uma radioterapia, eu estou falando de uma ambulância que custa hoje 650 mil, eu estou falando de uma UPA que custa 1 milhão e 800 e para manter você precisa de mais 1 milhão e 800, e eu estou falando de UPA barata, porque tem UPA que custa muito mais, 2, 3, 4 vezes mais. Ou seja, desde 1962, o Jetson, lá tinha o Royal, que era o filho do Jetson, ele já fazia teleconsulta. Tem uma imagem, né, que ele está sendo examinado pelo médico na televisão, de máscara o médico, e provavelmente diagnosticando uma amidalite no Royal. E então, no nosso aplicativo, a gente faz tudo. O médico pede os exames de laboratório, exames de imagem. Então, no Médico do Brasil, o médico recebe o valor que ele cobra e o médico vê os exames que o paciente envia e quem marca a consulta é o paciente e quem marca o retorno é o médico, se ele achar necessário. Eu, conversando recentemente com o médico urologista aqui de Itabuna, Dr. Júlio Brito, um dos mais renomados aqui do sul da Bahia, ele me deu a informação que me deixou perplexo, é que existem só em Itabuna mais de 200 homens com amputação de pênis, né? E eu fiquei muito, porque nunca passa pela cabeça da gente a possibilidade dessa. E de repente o advento dessa consulta através da telemedicina, esses problemas poderiam ser evitados, né? Tanto quanto outros que estão por aí, mas que as pessoas às vezes têm até vergonha de ir a um consultório tratar de um assunto tão íntimo, né? Tão pessoal quanto esse. No caso da teleconsulta, até pela essa questão do sigilo, né, que é constitucional, o paciente tem direito ao sigilo, mas também para quebrar esse paradigma das pessoas terem dificuldade de ir a um consultório de urologista por questões machistas, por questões, sei lá, vários outros estigmas que acontecem em torno de um atendimento de urologia. O senhor acha que seria aplicável e que no contexto do atendimento público teria aí uma vertiginosa queda na ocupação dos postos de saúde, dos ambulatórios, dos hospitais? Perfeitamente. Então, como eu disse, eu trabalho na Universidade Federal da Bahia e recentemente a gente fez uma apresentação na seção clínica do UPS, que é o Hospital Universitário Edgar Santos, que é o pai de Roberto Santos, para também o Webserve, né, que é a empresa que administra os hospitais universitários, e para todo o corpo clínico do hospital. E lá a gente apresentou o nosso aplicativo, o Médico do Brasil, e nós estamos fazendo agora um projeto de validação em que vamos iniciar agora com o professor Brits sobre qual é o potencial de sucesso na teleconsulta em comparação com a consulta presencial. A gente deixa bem claro que a teleconsulta não veio para substituir a presencialidade, veio para complementaridade. No caso, em Apreço, por exemplo, lá tem 4.500 pacientes aidéticos que vai lá praticamente a cada 6 meses para renovar a receita. Então, isso é um universo muito grande em que a teleconsulta pode e deve ser utilizada. Nós temos pacientes que faz uso de prótese, estente, etc., que tem que ver o tempo da coagulação, como é que está. Então, tudo isso você pode fazer via tele. Inclusive, na Universidade Federal da Bahia, já se fazia durante a pandemia não é teleconsulta, é uma teleeducação, que é exatamente esse caso do câncer de pênis, que basta você lavar o pinto. Meu irmão também, coincidentemente, Wagner Coelho Porto, é urologista, foi 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Bahia, foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e, na época, ele lançou, junto com toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia, uma campanha com Zico, falando e lava o pinto, que é uma questão de higiene. Por que se tem o câncer de pênis? Porque 90% das fimoses, ela se resolve naturalmente até os 3 anos, mas fica 10% que não resolve. É o famoso bico de candeeiro, que a pessoa tem um prepúcio redundante e que impede dele arregaçar, impede dele expor a glândula, impede de fazer uma higiene adequada. Tem 2 glândulas que chama glândula de Tisson, e essas glândulas produzem o esmegma, que popularmente é conhecida como sebo. Esse sebo fica lá anos e anos, e a gente sabe que isso é cancerígeno
isso que leva ao câncer de pênis. Então a gente precisa orientar a nossa população, nesses casos tem que fazer a cirurgia de fimose, tem que fazer a circuncisão, como o judeu faz, como nasce, não precisa fazer como o judeu faz, em toda a população, mas nos casos específicos desses pacientes que têm fimose, é determinante, é imperioso que faça para que o próprio paciente ele possa se autodiagnosticar, vírgula. Ele vai ver que tem uma coisa diferente lá no pênis e isso pode fazer com que ele estimule a ir ao médico. Em relação ao que você falou, é totalmente pertinente. As mulheres, desde cedo, elas se autocuidam. Elas vão ao ginecologista, vão ao pediatra, vão ao mastologista, fazem os exames a vida toda de ultrassonografia e etc. Já o homem, como foi criado por nossas mães, então o homem é nego duro, é caba macho, isso é uma concepção errônea, inadequada, e ele não quer se expor a um diagnóstico, porque se ele for ao médico e tiver um diagnóstico, ele vai estar fragilizado, e isso é incompatível na cabeça do homem, no imaginário. Então isso dificulta, mas a gente está quebrando esse paradigma em que o homem ele tem que dar manutenção. Se ele dá manutenção no carro, na casa, na moto, na bicicleta, por que não vai dar manutenção dele? Então todo homem a partir dos 40 anos deve ir ao urologista. E os meninos, ele deve ir ao urologista se tiver alguma fimose. Os pediatras geralmente encaminham. Mais adiante ele tem que ser acompanhado para ser orientado de forma adequada, apropriada, para evitar a gravidez inadequada e as DST. Então, lá no Hospital das Clínicas, uma menina de 13 anos, ela deu azar, na primeira relação dela, pegou AIDS. Isso aí é uma coisa que, hoje em dia, a informação está bem disseminada e graças a você, Val, que consegue dar espaço para que a medicina e a educação seja divulgada e, com isso, a gente evita graves transtornos. Olha, o senhor citou a questão do portador do vírus HIV. Itabuna hoje tem um centro, né, de referência no tratamento, que é o CEPAT, na Coordenação Municipal de ST/AIDS, e centenas de pacientes, né, soropositivos, eles vêm de Camaquã, vêm de Boiarema, vêm de várias cidades. Às vezes para fazer uma consulta que seria muito facilmente, né, e muito rapidamente realizada através de uma consulta, né? Será que não se aplicaria nesse contexto de maneira muito mais pertinente esse tipo de aplicativo, né, nas coordenações? A Bahia tem, o Brasil tem mais de 600 coordenações municipais de ST/AIDS, mas eu acho, porque eu já fui coordenador tanto de Itabuna quanto em Ilhéus, e eu percebo que algumas consultas elas poderiam se encaixar perfeitamente, né, eu diria até que mais de 90%. O que é que significaria, doutor Helder, essa diferença entre essa disponibilização desse tipo de consulta, né, teleconsulta, para esse paciente que vem, por exemplo, de Camaquã, deslocando mais quase 2 horas, né, 1h30 de transporte, gastando dinheiro com isso, gastando tempo, tendo que se alimentar, gastar em outra cidade, todo um contexto de apreensão, enfim, seria a solução, e eu coloco a questão do soropositivo como referência para outras patologias. O senhor indicaria, e por que, já que se a resposta for positiva, por que as prefeituras, os governos não aplicam ou não colocam no Sistema Único de Saúde essa alternativa de consulta, de teleconsulta? A coisa mais importante em medicina é diagnóstico. Então você foi muito feliz quando coloca essa pergunta. Então, hoje em dia, a novidade, toda ela gera resistência, seja em qualquer setor. E depois vem aquela fase da negação e vem a aceitação. Então, nesse momento, está muito fácil para os gestores de atenção à saúde entender da importância da teleconsulta. Nós vamos ter eleição daqui a 1 ano e 2 meses. Provavelmente, até lá, eu acredito que as prefeituras, os estados, poderão ter uma ferramenta semelhante à nossa, em que vai facilitar a vida de todos, principalmente da população, vai gerar emprego para novos profissionais da área de atenção à saúde. Para você ter ideia, se forma 28 mil médicos no Brasil e mais 16 mil médicos se formam no exterior, que são brasileiros. Então a gente tem um mercado entrante de 44 mil médicos. Nós temos no nosso aplicativo também
outros profissionais que podem atender, que gira em torno de 2.200.000. Todos eles podem usar o nosso aplicativo de teleconsulta Médicos do Brasil, disponível nas lojas Play Store e App Store, sem nenhum custo, e a gente capacita se houver dificuldade. Lembrando que nosso aplicativo ele foi programado para ser intuitivo, ser fácil, ser célere, e foi uma equipe multidisciplinar, em torno de 70 pessoas, que contribuíram para o que o aplicativo é. E nós temos 30 inovações para colocar no aplicativo, que está sendo feita aí. Dentre elas, uma importância que você falou aí, de você ir ao médico, de você receber uma receita, de você usar. E 20% dos pacientes falta a consulta. Ou seja, você já tem uma perda aí de um número grande, um percentual enorme. E desses 80% tem também o grande dificuldade, que é você entregar a medicação. Então, o nosso aplicativo Médico do Brasil está fazendo parceria com a empresa que faz uma coisa interessante, uma novidade, que é o seguro medicação. Porque não adianta você deslocar, fazer o exame, fazer a consulta, levar os resultados e você não ter a medicação. Então, essa é uma empresa que está fadada ao sucesso e a gente está se unindo a ela para poder fechar o ciclo. Nós temos outra empresa que faz exames já tem mais de 7 milhões de telelaudo, de eletro, de raio-x, de Holter. E temos outras empresas aí também que a gente está em tratativa de imagem. Com isso, você consegue praticamente fechar atenção à saúde de forma adequada, apropriada, não só fazendo exames, não só fazendo a consulta, não só entregando tudo o que é preciso, mas principalmente a medicação. Então, a gente fecha o ciclo. Nesse momento, a gente está divulgando o nosso aplicativo de teleconsulta Médicos do Brasil e já visitamos alguma Secretaria Municipal de Saúde, visitamos alguns prefeitos e o Estado também a gente está com possibilidade de levar nosso projeto para que a gente mitigue, que não vai resolver o grave problema de atenção à saúde, mas vai mitigar bastante. Doutor, a gente falou aqui sobre os benefícios para o paciente, ou seja, o paciente tem um médico na ponta do dedo, num aparelhozinho, tem um médico ali para fazer uma teleconsulta. Mas acontece que tem que haver uma prescrição, né, de medicamento. E como é que vai funcionar? Já que eu vou dar um exemplo aqui, eu citei aqui o caso do soro positivo, que reside em Camaquã e precisa fazer uma consulta presencial em Itabuna. Vamos supor que essa consulta seja através da medicina, da telemedicina. O senhor está ali fazendo a consulta, mas o paciente vai precisar de uma prescrição, né, de medicamento. Nesse processo, como é que funciona? Importante. No aplicativo você consegue fazer tudo. O aplicativo de teleconsulta Médico do Brasil, você vai lá baixar, vai cadastrar como paciente. E você vai baixar e cadastrar como profissional, seja médico ou profissional de atenção à saúde. Quando o médico ele baixa o aplicativo, ele coloca as informações pessoais dele, manda uma foto dele, o diploma, o título de especialista, e a gente certifica, manda o número da conta dele, que vai ser PJ ou PF, e ele vai receber o dinheiro diretamente da conta do paciente para a conta dele. E a conta que ele colocar lá vai receber, se for da esposa, do filho ou de quem ele quiser. O paciente, quando baixa o aplicativo, coloca as informações pessoais, as informações adicionais, os antecedentes familiares, os antecedentes médicos. Então, quando eu entro na consulta, eu já sei se teve câncer de próstata, se teve pedra nos rins, qual é a altura, qual é o peso, quantos remédios está usando, quantas cirurgias já fez. Com isso, dá celeridade na teleconsulta. Ou seja, eu faço uma consulta hoje em 15 minutos. Geralmente, com 9 ou 10 eu consigo terminar. Como você fez uma pergunta, né? E aí? E quem é que vai certificar que esse documento é um documento hábil, próprio, legal, etc. Lembrando que nosso aplicativo obedece todas as normatizações, regulamentações federais, estaduais, municipais e dos conselhos. Conselho de Medicina Veterinária, por exemplo, a gente está em tratativa porque tem uma normatização do SUS que obriga que todo posto de saúde tem que ter um médico veterinário. Com que finalidade? Controlar as zoonoses. Então, é muito importante a medicina veterinária e os médicos veterinários também podem utilizar o nosso aplicativo da mesma forma, sem nenhum custo. A gente tem que certificar, é a única coisa que o aplicativo não tem competência de fazer. E como é que eu tenho um certificado digital?
através do meu conselho regional. Então eu vou lá no CREMEB, eu entro no portal, eu entro no site, e aí tem uma empresa que é uma certificadora digital, e no caso do CREMEB, é o Vidas, e lá eu pego o certificado digital. Independente disso, existem outras certificadoras. Antigamente eu não tinha do CREMEB e pagava outra certificadora. No Conselho Regional você não paga nada. Então você tem uma certificadora do seu Conselho Regional que disponibiliza, no caso da medicina, gratuitamente, e nosso aplicativo, o Médico do Brasil, também está gratuitamente nas lojas Play Store e App Store. É só ir lá e baixar. Então, eu vou aqui supor que o paciente esteja em teleconsulta com o senhor e que aquela consulta resulte na necessidade de uma prescrição de um medicamento tarja preta. Ou seja, para ele chegar até a farmácia e adquirir esse medicamento, ele precisa comprovar, porque a lei diz isso, da necessidade da prescrição médica. Como é esse processo? Está dentro desse contexto que o senhor falou de chegar no aplicativo e ver? O paciente vai ter que ir à farmácia mostrar esse aplicativo? Ele vai ter uma forma de fazer uma impressão desse aplicativo através do sistema? Como é que funciona? Exatamente. Eu tenho um certificado digital, então a farmácia vai ver se é o médico, se o certificado que o detém é um certificado de qualidade, e da mesma forma o pessoal da imagem de laboratório também vai certificar vai comprovar que eu estou certificado digitalmente. E com isso aí resolve isso aí. Em relação a essas receitas especiais, desculpe, mesmo na prática, na presencialidade, eu tenho que ir no meu CREMEB, pegar uma autorização do CREMEB, depois eu tenho que ir na gráfica com aquela autorização e imprimir as solicitações receituárias para medicações especiais, o azul e também os tarja preta em geral. A gente está em consonância com o Conselho para ver como é que a gente vai implantar. Existe no Conselho Federal de Medicina já um receituário online, e a gente está tentando ver como é que a gente vai implantar isso também no nosso aplicativo. A gente falou aqui dos benefícios, que não são poucos, para o paciente e para o profissional. De repente nós estamos agora sendo assistidos por um médico, por um urologista, e ele se interessou pelo processo. Qual o benefício para o profissional? O que é que ele ganha fazendo parte dessa ideia? Exatamente. Antigamente, meu consultório era no Hospital da Bahia, eu era sócio e eu vendia a minha cota, e hoje eu não tenho despesa nenhuma. Antigamente eu pagava R$4.000 por mês, cotizando com os colegas as despesas do consultório lá no Hospital da Bahia. E hoje o que eu ganho em termos no aplicativo online é 100%. E o custo disso é zero. Ou seja, o que um médico ganha, o que um profissional de atenção à saúde ganha um consultório para ele fazer as suas consultas em qualquer lugar, um local apropriado, com a indumentária adequada, de preferência separado para não expor o paciente, num local que esteja bem iluminado, para que o paciente veja olho no olho, como é o seu programa aqui, o que o médico ou psicólogo ou nutricionista ou fisioterapeuta está fazendo. Aqueles casos excepcionais em que o paciente idoso, eu atendi recentemente um de 93, um de 90 e um de 87, sendo que o de 87 é um paciente médico também que vai ser operado, ele é do interior, e eu fiz a consulta, pedi os exames, tudo pelo aplicativo, e estou encaminhando que ele quer operar via robótica. Encaminhei para um colega, que é o Dr. Joab, que é o chefe do serviço de urologia do Hospital Roberto Santos, e para que ele faça a cirurgia via vídeo ou via robótica. Eu faço cirurgia convencional, não faço cirurgia robótica. Então, quando eu tenho um paciente com essas indicações, a gente caminha para a Joab. É importante nesse caso que esse paciente é médico e é fumante. E ele tem um câncer de ureter, que provavelmente foi o fumo que levou a isso. Então, você vê a importância da comunicação, da teleeducação, da telesaúde, sobre todos os aspectos. E a telemedicina tem uma amplitude muito grande. Então, dentro desse projeto de pesquisa que nós vamos iniciar agora na Universidade Federal da Bahia, existe a possibilidade de tratativa da gente fazer a matéria, a disciplina
sugerir lá com toda a equipe de professores da Universidade Federal da Bahia, da faculdade, para que a telemedicina seja uma disciplina inicialmente optativa, depois, se possível, obrigatória, em que vai abranger todos os braços, todos os tentáculos da telemedicina, que é a teleenfermagem, a teleexames, teleconsulta, teleeducação e etc. Para o médico que já tem o seu consultório, está ali conhecido, reconhecido, endereço firmado já há muito tempo, ele, ao entrar nesse processo, nessa ideia da teleconsulta, ele tem que necessariamente se desfazer do consultório ou ele pode conciliar a teleconsulta com o atendimento presencial na sua clínica? No meu caso específico, eu atendia 4 vezes na semana a presencialidade. Hoje eu só atendo 2 no Hospital da Bahia. Ou seja, eu sou urologista, eu não posso dispensar o toque retal, né? O pessoal faz a gozação, né? Você tem que ter música ambiente, tem que ter luz negra. Mas, na realidade, o consultório é importantíssimo nesses casos e não substitui. Mas especialidade como a dermatologia, você consegue fazer 100% de diagnóstico. Doenças sexualmente transmissíveis, um herpes, uma uretrite gonocócica, uma uretrite não gonocócica, uma balanopostite fúngica, são doenças que você consegue visualizar durante a consulta, ou você pede ao paciente que está no ambiente adequado, apropriado, para expor a genitália dele, a gente examina e consegue diagnosticar. Então, tudo que é visível, a gente diagnostica e diagnostica até melhor, porque você pode magnificar a imagem. Ou seja, você vai ter uma melhor visão dos detalhes. Tem especialidade que, como nós já dissemos, tem que ter a presencialidade. Então, não desfaça do seu consultório. A gente precisa ter o consultório presencial e ter uma ferramenta para chamar de nossa, que é um aplicativo de teleconsulta que não cobre dos médicos. Existem várias ferramentas no mercado que cobram dos médicos e dos profissionais de atenção à saúde para disponibilizar. Por exemplo, na medicina veterinária, existe um site que você faz sua teleconsulta, mas ele retém 30% dos honorários do médico veterinário. No nosso aplicativo, o médico veterinário vai ter um prontuário eletrônico completo, vai ter uma secretária completa, ele vai conseguir solicitar os exames, ele vai conseguir, através do dono do animal, fazer uma teleconsulta, e que a gente chama de tutor. Então, ele vai receber 100% no aplicativo de teleconsulta médico do Brasil. Para o médico que está atendendo, ele tem um valor de atendimento, de consulta, vou colocar R$300, né? Numa teleconsulta, esse valor, ele pode ser diminuído, ele tem que ser mantido ou muito pelo contrário? O conselho determina que o valor seja o mesmo, que consulta é consulta. Mas, no caso específico, é uma coisa que é normal. Então, minha consulta no Hospital da Bahia é R$400, no aplicativo é 200. E aí, o aplicativo cobra taxa? Sim, porque quem tem a obrigação de preservar, quem é o fiel depositário do prontuário é o médico. Então, o médico ele tem que guardar esse prontuário durante 10, 20 anos. E, como o médico não tem condição de fazer isso online, quem é que faz? O aplicativo Médico do Brasil se predispõe a fazer essa guarda do prontuário. E se o médico quiser sair do aplicativo, ele sai, mas o prontuário vai ter que ficar lá. E lembrar que o prontuário é do paciente. Nós somos fiel guardador, fiel depositário. Então é muito importante você ter a sua clínica privada, ter o seu consultório, mas hoje em dia é condição quase sine qua non você ter um aplicativo para chamar de seu. E nosso aplicativo é bem apropriado. O nome é Médicos do Brasil, foi feito com toda essa filosofia, foi feito com toda a bioética, com assessoria jurídica, obedece todas as normatizações. Nós temos sede em Salvador, temos uma subsede em São Paulo. Nós temos parceria com a Associação Paulista de Medicina, que tem 50 mil médicos, e nós temos parceria com o Sindicato do Médico do Amazonas, Sindicato dos Médicos de Alagoas, Sindicato dos Médicos do Maranhão, com cooperativa em Pernambuco, e a gente vai fazer tratativa, estamos fazendo com todas. Provavelmente o doutor Robson, ele vai ser eleito, né, porque foi candidato único da BM. A gente espera que em breve ele converse com a sua diretoria e a gente faça parceria também com a Associação Baiana de Medicina. Você sabe que
as coisas são difíceis. E santo de casa não faz milagre. A gente consegue fazer parceria fora daqui, mas aqui a gente está em tratativas que, se Deus quiser, em breve vai acontecer. É isso aí. A gente percebe, por toda essa sua narrativa, que este é um aplicativo que não se restringe à Bahia, ao extremo sul. É uma coisa que, se de repente o cidadão estiver viajando para São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, sempre vai ter a disponibilidade do médico em suas mãos. Isso significa dizer que esse aplicativo ele também possa funcionar em estados onde ainda não tenha esse acordo, né, esse contrato. Eu vou dar aqui um exemplo. O cidadão vai para o exterior, vai para a Argentina, vai para o Uruguai, mas chega em Rio Grande do Sul, ele tem lá alguma dificuldade, algum problema de saúde. Aqui, o senhor aqui de Itabuna, o senhor pode fazer essa consulta, mesmo no estado onde não há uma pactuação, não há um contrato com o conselho, com a secretaria, enfim, com os órgãos responsáveis pelo atendimento, já que o atendimento é constitucional, o senhor poderia fazer essa consulta mesmo com o paciente estando no Rio Grande do Sul? Eu já fiz 1.116 teleconsultas em que eu faço o ciclo completo. Ou seja, eu entrego tudo que o paciente precisa e eu recebo meus honorários na minha conta. No momento, a gente só tem o crédito. Ou seja, o dinheiro sai do cartão de crédito do paciente e vai direto para a minha conta. É como o Uber, você baixa, vai na loja e baixa. Você vai baixar o aplicativo Médico do Brasil, vai cadastrar, vai agendar a consulta. A consulta pode ser feita no Japão, pode ser feita na Ásia, pode ser feita em qualquer parte do planeta, contanto que o IP do telefone seja do Brasil. Particularmente, eu já fiz consulta em Nova York, essa semana eu fiz com um paciente na Flórida, já fiz em Lisboa. O paciente de Nova York é um paciente que inclusive é meu vizinho, viajou e naturalmente quando a gente viaja paga o seguro de saúde, e ele teve uma crise de hemorroida, foi lá no serviço médico, o atendimento ele não achou adequado, apropriado, marcou uma teleconsulta conosco e a gente passou a medicação. Não sou coloprocto, mas eu sou médico do século passado, então a gente tem uma visão de médico generalista e todo médico é generalista. Então, nós temos especialidade, o médico tem que escolher a especialidade dele. Aquele que não tem especialidade nenhuma, ele coloca como médico generalista. No meu caso, por exemplo, eu sou urologista, sou cirurgião geral de direito de fato e sou generalista também. Esse paciente, com 24 horas, foi poder fazer o turismo dele em Nova York. A outra paciente que estava em Lisboa, viajou e ela falou, na hora da teleconsulta dela, eu disponibilizo minha agenda, ela agendou a consulta antes e viajou para Portugal. Chegando lá, ela falou, estou em Lisboa. Eu falei, aonde? Lisboa é o que? É São Paulo? Ela falou, não, eu estou em Lisboa, aqui em Portugal. Então, ela teve uma infecção urinária, é uma paciente da terceira idade, e a gente sabe que a mulher ela tem infecção urinária quando nasce, quando ela tem 5 anos que suja a calcinha de fezes, tem uma contaminação, quando começa a ter relação, é chamada cistite de lua de mel, e na melhor das idades por falta do hormônio. Era o caso dessa paciente, e a gente medicou, e ela melhorou. Recentemente a paciente da Flórida também, o marido lá está preocupado, etc, porque está tendo uma suspeita de trombose e atribuiu a várias etiologias e a gente orientou, pediu os exames. Então qualquer parte, não só do Brasil, mas do mundo, a gente pode fazer a teleconsulta. Eu tenho paciente em Limoeiro, Tabuleiro, lá no Ceará. Eu tenho um paciente no Rio Grande do Norte, João Pessoa. Eu tenho um paciente em Florianópolis. Na Bahia é o maior número de pacientes que eu tenho. Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas e etc. Ou seja, é uma ferramenta muito importante e ela chegou para ficar. Ela já quebrou o paradigma que é da dificuldade, da resistência do novo, que é a teleconsulta, mas devido às facilidades, à celeridade, você hoje em dia tem um grave problema de deslocamento, não só devido à distância, mas também devido à segurança. Então, você sair de casa para ir a um consultório, você está se expondo a risco. Tem dias lá em Salvador que não dá para a gente sair. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece. Eu, graças a Deus, moro numa bolha, numa ilha. Lá eu estou fora do risco, mas tem certos bairros em Salvador que para você entrar você tem que ter autorização. Não é autorização estadual, municipal, federal. Você sabe de quem eu estou falando.
Então, com isso, com a teleconsulta, você evita. Então, existem pacientes que têm dificuldade, que já é idoso, que é cadeirante. Então, esses pacientes todos beneficiam. Ah, não sabe usar o celular? Sim, tem um monitor, tem o tutor. O tutor pode fazer esse papel. No caso de atenção à saúde, seja municipal, federal, estadual, o agente de saúde pode ser o tutor. E com isso a gente vai tendo os desafios e vamos resolvendo gradativamente na medida das possibilidades. Bom, então nesse caso o senhor está quebrando, né, a lei da física do Newton, que diz que um elemento não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A teleconsulta parece que acaba derrubando, né, essa teoria. O senhor poderia estar, por exemplo, numa consulta a um paciente de Pernambuco, mas ao mesmo tempo tem outro paciente precisando de uma urgência de atendimento. O senhor teria como fazer esses dois atendimentos simultâneos ou um vai ter que esperar o outro? Não, aí só Deus é que faz isso, né? que é Então, onisciente, o Newton tá certo nesse caso. Onisciente, onipresente. No caso das consultas de emergência e de urgência, principalmente a consulta de emergência, por exemplo, a 6 de setembro do ano passado eu infartei. E eu infartei dentro do Hospital das Clínicas trabalhando. Um caso interessante foi que a auxiliar técnica de enfermagem chegou e falou assim: doutor, vamos ali fazer um eletro. E eu estava atendendo, tinha 15 pacientes, já tinha atendido 11. Eu falei: não vou não. Ela falou: vamos. Eu falei: é difícil. Ela falou: não, vamos. Aí ela acabou me arrastando literalmente para ir fazer o eletro. Chegando lá, fez o primeiro eletro, aí estava a enfermeira e o técnico, a enfermeira já saiu, já voltou com 2 médicos, já ligou para minha mulher e ela queria me operar lá no Hospital das Clínicas. Resultado, como eu tenho um convênio, eu sou privilegiado, hoje na Bahia 15% da população tem convênio, que não seja o SUS, né? Eu tenho o SUS, eu tenho da universidade, eu tenho do Planserv e eu tenho Bradesco que eu pago. Aí fui transferido, arranjaram uma ambulância, vi uma ambulância, não era adequada a ambulância, aí chamaram outra ambulância e graças a Deus eu estou aqui. E o detalhe, 3 meses depois eu encontrei com a técnica, né, que eu fui fazer a perícia médica e perguntei: vem cá, o que foi que houve que você fez? Ela falou: não, doutor, foi Deus que determinou que eu fosse fazer essa missão. E assim aconteceu, isso é um fato, isso é uma realidade. Tem gente que não acredita, mas eu estou dando esse depoimento aqui. Então, a teleconsulta, ela veio facilitar, mas ela não veio. No meu caso, numa emergência, que é um infarto, eu tenho que dirigir a uma unidade que possa atender. Eu estou tendo um AVC. Então, a teleconsulta não é apropriada para emergência nem para urgência. Na urgência, quebra um galho. Por exemplo, um apendicite, você pode esperar 3 dias. Então, um paciente, eu posso atender à distância, mandar ele colocar a mão no abdômen dele, apertar, e a descompressão vai doer. E se for na fossa ilíaca direita, é uma forte suspeição de um apendicite. Então, apendicite é uma urgência, dá para fazer uma teleconsulta, dá para pedir exame, dá para esperar. Mas um infarto, um AVC, uma emergência não é coisa para teleconsulta. Isso aí a população tem que entender, os profissionais. Então, se alguém agendar uma consulta, porque no nosso aplicativo a gente fez tudo programado para fazer a consulta eletiva. Ou seja, o médico é que abre a agenda, o médico é que determina o tempo, 15, 30, 45, 1 hora. O médico é quem precifica e se o médico quiser suspender a agenda, ele mesmo suspende. Ou seja, a gente respeita a autonomia dos médicos e dos profissionais de atenção à saúde. Esse processo, ele é aplicável no serviço público, que o senhor fala de consultas privadas, né? Mas me parece, por tudo que o senhor falou aí, que até para o governo é muito mais barato, né, a prestação de serviço através da teleconsulta do que da consulta presencial para algumas situações ou para muitas situações. Já que isso é benéfico, já que reduz vertiginosamente a quantidade de pessoas que buscam os postos de saúde, né, os hospitais, no entendimento do senhor, por que o governo não abraçou essa causa? Por que o governo ainda está relutante em entender esse aplicativo como possível de melhorar bastante o serviço de saúde pública? É o grande paradigma que nós estamos tentando levar às prefeituras, ao Estado, à universidade, às instituições, associações médicas, ao CREMEB, o Conselho Regional de Medicina, e ao Sindicato dos Médicos. Então esse paradigma está sendo lento, gradual e progressivamente quebrado.
Então, o próprio governo sabe da importância, né? Você imagine quanto custa, como eu falei, uma radioterapia, uma quimioterapia, e o preço maior é o sofrimento do paciente e da família. Então, é muito caro. Tem coisas que precisa fazer a profilaxia. E tem coisas que tem que ter diagnóstico precoce. Então, no caso do câncer de próstata, como eu sou urologista, a gente sabe hoje que 90% a gente é capaz de curar, contanto que a gente diagnostica precocemente. Eu e meu irmão somos urologistas. Eu e meu irmão fomos presidente 2 vezes da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas isso tem lá um DNA. Qual é o DNA? Nosso tio Max Veloso Machado, aos 64 anos, foi a óbito devido a CA de próstata. Então, provavelmente, em função disso, e foi em função disso, que nós somos urologistas. E em função disso, nós estamos aqui dando continuidade à educação continuada na área da medicina. Nós fomos idealizadores também da Cooperativa dos Urologistas do Estado da Bahia. Nós temos o Fórum de Atenção à Saúde ao Homem, que fizemos 7 eventos. E, particularmente, eu tive o privilégio de ser presidente do maior congresso de urologia realizado na Bahia. Nós tivemos 11 professores internacionais, 100 professores nacionais, nós tivemos um grande público assistindo esse congresso, e a gente gosta do que faz, a gente tem prazer, a gente tem satisfação. E aqui eu faço uma homenagem aos nossos ancestrais, aos nossos pais. Meu pai era um curandeiro que tratou juiz de direito, e na época eu me lembro que eu era assistente dele, e o juiz, doutor Zerito, ele falou: olha, eu sou juiz de direito, já fui em São Paulo, já fui no Rio, já fui em Belo Horizonte, e me disseram que você resolve meu problema, que ele tinha uma úlcera varicosa na perna. E se você não resolver, eu vou lhe prender por curandeirismo. Ou seja, meu pai, ele aceitava desafio. E minha mãe era telégrafa. Ou seja, tem tudo a ver com a telemedicina. O curandeiro e a telégrafa, que deu Wagner Coelho Porto e Helder Coelho Porto, e os outros irmãos também, mas lá só nós dois que seguimos a carreira de médico e médico urologista. É isso, nós já soubemos aqui que a teleconsulta é importante, é imprescindível e é muito fácil de ser manejada pelo paciente. Só há vantagem para o paciente. Me parece também que essas vantagens se estendem ao profissional da medicina. Mas parece que está havendo relutância no que diz respeito a uma aceitação governamental. Vamos supor que o senhor seja prefeito, né? Eu vou colocar aqui uma cidade, Boiarema. O senhor é prefeito de Boiarema. Onde o senhor vê relutância? Onde o senhor vê a dificuldade na condição de político, de governante, para aceitação? É uma questão de empatia. O senhor hoje está como o idealizador, como médico, um fomentador desse processo. Mas se coloque no lugar do prefeito. Quais as dúvidas, quais as causas de tanta relutância? Hoje o grande problema do gestor, que foi eleito pela grande maioria da população, é de atender às normatizações, regulamentações, que a maioria são totalmente pertinentes. Mas tem algumas que criam entraves, que criam gargalo. Então, no serviço privado, você pode fazer tudo que não tiver na lei. Mas no serviço público, você só pode fazer o que estiver na lei. Então, para você fazer uma utilização de uma ferramenta dessa, primeira coisa, é um absurdo o que o SUS paga. O SUS paga R$ 7,50 uma consulta a um médico generalista e um especialista R$ 10 ou R$ 12. Então, como é que você vai oferecer à população uma consulta online em que você vai economizar a sua ambulância, que um carro custa 150 mil, mas para você aparelhar, aí você precisa, o total, ser 650 mil. Uma radioterapia, 1.800. Uma quimioterapia, 3.600, a depender das medicações. A gente sabe que existem medicações aí caríssimas e de difícil acesso para a população. Então, para o prefeito, para o gestor, o secretário, é muito complexo essa tomada de decisão. Ele tem que obedecer tudo das licitações, do pregão, e você fica difícil de separar o joio do trigo. Então, por exemplo, dizem que existe empresas que oferecem consulta a R$ 13. R$ 13, eu tenho que armazenar isso nas nuvens por 20 anos. Quanto é que custa isso? Eu tenho que ter um provedor, eu tenho que ter uma equipe de TI, de manutenção. A consulta pode não acontecer por várias variáveis, mas uma delas é falta de, por exemplo,
95% da Bahia tem cobertura de internet, então precisa da internet. Precisa ter um celular apto. Geralmente o agente de saúde tem um celular compatível. Precisa saber utilizar a aplicação. Tem que dar o autorizo para o uso do áudio, tem que dar o autorizo para o uso do vídeo, tem que dar o autorizo para várias coisas, que aí a consulta vai funcionar tranquilamente. Mas o grande entrave, como você falou, é exatamente obedecer essas normatizações e regulamentações. Como é que a prefeitura vai fazer um convênio que vai pagar R$13 a uma empresa e essa empresa vai oferecer profissional especialista? A gente sabe que isso aí é uma coisa que tem que ser detalhadamente, minuciosamente, ser vista com o tempo, né? O tempo é senhor de tudo. Como é que eu vou conseguir um especialista para pagar R$13? Dificilmente. E não é 13. R$13 é o que estão oferecendo, que tem todos os outros custos. Então, aí vou supor aqui que vou permanecer citando Boiarema, cidade aqui de 20 e poucos mil habitantes, cidade bem próxima de Itabuna. O Sistema Único de Saúde tem essa tabela que é criticada por todos os médicos, e que acabam fingindo, na sua grande maioria, que atende, quando na verdade a gente sabe que é impossível um atendimento de um médico que passou mais de 20 anos para se formar, que teve um custo absurdo para chegar até aquele consultório e atender um paciente ganhando no máximo R$13. No caso específico de um convênio com a Prefeitura de Boiarema, o seu aplicativo, o que é que caberia para a Prefeitura a nível de honorário, de pagamentos dessas consultas? Qual o valor? Já tem assim uma definição? Já tem também um quantitativo? Dentro desse processo, determinado valor seria compatível para atendimentos tais, ou seja, qual a quantidade diária? Já está bem especificado isso ou ainda está em fase de estudos? Está em fase de estudo. Então, o que a gente sugere? Como nosso aplicativo ele cobra uma taxa de uso pelo paciente em torno de R$17, consulta abaixo de 89, consulta acima de 89 a gente cobra 15%, em torno disso. Então, a gente sugere que a prefeitura, ou o estado, ou a federação pague esses R$17, que é o mínimo para você ter um bom serviço de TI, obedecendo todas as normatizações, regulamentações, seja criptografado, que dê segurança aos pacientes, ao gestor e aos profissionais de atenção à saúde. Então a ideia nossa é oferecer um serviço em que as prefeituras contrate os funcionários, ou seja, os médicos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, gerando empregos, entendeu? E possibilitando um atendimento à distância. Se naquela cidade não tiver aquele especialista, em outra cidade a distância vai ter. E que contrate esses funcionários. A gente sabe, por exemplo, que o CREMEB, ele orienta, ele normatiza que você deve fazer 3 teleconsultas por hora, porque senão vira trabalho escravo, não tem como. Eu preciso sair para tomar um cafezinho, eu preciso sair para fazer a minha micção, defecar, eu posso precisar atender o meu pai ou minha mãe que esteja no hospital, meu filho na escola. Então, para não virar trabalho escravo, se a prefeitura contratar para fazer 3 teleconsultas por hora, então 8 horas de trabalho, ele atenderia 24. Se contratar por 20 dias, teria 480 horários disponíveis. E a gente sabe que hoje em dia 20% dos pacientes fica ausente. Então, se você tiver um aplicativo com essa complexidade, com essa experiência, com esse know-how, com essa expertise, com essa vivência, você vai otimizar o atendimento. Porque meia boca, você sabe que existe. E na saúde é um preço muito caro. O médico e os outros profissionais deveriam ser muito bem remunerado, muito bem pago, porque um deslize pode causar um transtorno muito grande na vida do paciente, salvar a vida dele ou até matar. Bom, para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: para o paciente, para o indivíduo, a pessoa que está nos assistindo, de repente ele gostou da ideia e ele quer se associar, né, a esse projeto, o que ele deve fazer? É através de telefonema, é através de e-mail, qual é o aplicativo? O que é que o cidadão que está aí agora interessado em
ter mais conhecimento. Existe uma página de internet, alguma coisa que leve essa informação até o cidadão? Sim, o Médicos do Brasil é um aplicativo que está disponível nas lojas Play Store, App Store, tem site. É só você digitar aí agora nas lojas Médicos do Brasil, você vai ver que a gente está em primeiro, segundo ou terceiro lugar. A gente tem hoje mais de 8.000 pacientes, nós temos quase 1.000 médicos, temos quase 200 profissionais de atenção à saúde, e cada dia entra mais pacientes, cada dia entra mais profissionais de atenção à saúde devido a essas peculiaridades que eu lhe falei sobre o aplicativo. Então o aplicativo ele traz um benefício muito grande para a população, seja no sentido da celeridade, da segurança, da rapidez, não quebra os paradigmas das distâncias, como eu já disse, eu já atendi paciente em outros países, então tem toda uma facilidade para os pacientes, para os profissionais de atenção à saúde, para o gestor público. Nós estamos em fase de conclusão, dentro de 90 dias nós temos um aplicativo que está disponível para a prefeitura ou para o estado se quiser utilizar, e é dentro do padrão como seria um aplicativo para a prefeitura. Então, para o médico se associar também, a busca seria parecida com a do paciente? Perfeito. O aplicativo, e você vê, imagine que para você fazer qualquer coisa nesse país hoje é um trabalho hercúleo. Ou seja, nós levamos 30 dias para ter ele no iOS. Nós levamos 14 dias para pagar o iOS, dias úteis, mesmo tendo cartão de crédito do Banco do Brasil e um banco outro particular. E a gente teve que usar a interferência dos diretores regionais e até em Brasília para poder conseguir pagar para a gente se inserir lá na iOS e também Android. Ou seja, nós temos um financiamento do Banco do Nordeste que demorou 1 ano e 4 meses, e você sabe, para você conseguir um financiamento de um banco de fomento, você tem que passar em várias peneiras. Então, nosso aplicativo já se apresentou, por exemplo, do Conselho Regional de Medicina, e na plenária lá do Conselho, um dos conselheiros, perguntou: e qual o diferencial do seu business? Porque para mim tudo é business. Aí nós dissemos: vai se inscrever no do Einstein, vai se inscrever no do Sírio, vai se inscrever na Sul América, no Bradesco. Nosso aplicativo aceita qualquer médico, qualquer profissional de atenção à saúde que esteja apto a exercer sua atividade. Então isso significa que qualquer profissional de atenção à saúde que esteja apto a exercer suas atividades, ele pode ter um consultório online, que é uma ferramenta maravilhosa e que ele pode ganhar o pão nosso de cada dia tranquilamente. Já que o médico hoje está entre o rochedo e o mar. De um lado temos convênios e do outro lado tem as Big Tech que estão comprando, o grande capital que está comprando os grandes hospitais e determina, entendeu? Não respeita a autonomia do médico e passa por cima igual um trator. Então essa ferramenta hoje ela veio para que o médico disponha de algo que respeite a sua autonomia, seja na precificação, seja na sua agenda, seja do jeito que ele quer ser que seja. A gente não impõe nada ao médico, é uma opção, é uma liberdade total. E aos pacientes, tudo isso que a gente comentou. E a prefeitura que não tiver, e o estado que não tiver uma ferramenta como essa, vai estar anacrônica, obsoleta, inadequada para o momento atual que nós vivemos. É isso aí. Doutor, eu quero enfim, parabenizá-lo pela iniciativa da criação, isso é importante demais, até porque coloca a Bahia nessa situação de notável, nas grandes ideias que surgem para justamente atenuar essa problemática que é nacional relacionada à saúde. Quero parabenizá-lo e ao mesmo tempo quero agradecer por ter nos disponibilizado do seu tempo para vir a Itabuna participar aqui em loco desse nosso bate-papo. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e graças a Deus a Bahia é a terra da magia, a terra da criatividade em todas as áreas, e na teleconsulta, na telemedicina a gente tem esse privilégio de ter uma equipe multidisciplinar em qual eu agradeço a todos, porque uma andorinha só não faz verão. E a gente está cada vez mais vencendo as dificuldades, os obstáculos, e nesse momento a gente precisa que vocês divulguem o aplicativo de teleconsulta Médicos do Brasil, disponível nas lojas Play Store e App Store, sem nenhum custo, e a gente capacita os profissionais que precisar. Tem um site, pode entrar lá, Médicos do Brasil, e muito obrigado a você pelo espaço. Valeu, doutor Hélio, muito obrigado, querido, também, e obrigado a você que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá pensando aqui,
recheada